Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de tempo, as unidades de medidas de tempo, que é a forma como a gente mede o nosso tempo, o tempo que a gente utiliza no decorrer do dia, do ano, da nossa vida, não é? Então, existem diversas unidades de medidas de tempo. Então, a gente, para fazer essas medidas de tempo, utiliza alguns instrumentos. Esses instrumentos eles servem para agrupar o tempo em períodos de tempos regulares, como a gente tem o relógio e o calendário, que são os mais conhecidos. Então, no relógio, a gente mede o tempo através dos segundos, né? A gente mede também o tempo no relógio através dos minutos, que cada minuto tem 60 segundos. Os segundos eles são formados por milésimos. Como é um número inexato, eu não coloquei aqui, também é um número grande, né? Que equivale à emissão de radiações do Sol. Então isso é uma coisa complexa de entender, mais na frente a gente pode ser que vocês estudem sobre essa questão. A gente tem também no relógio as horas, não é? Cada hora tem 60 minutos. Então, normalmente são utilizados os relógios mecânicos, como é o caso desse relógio que eu estou utilizando. Também utilizamos o relógio analógico, né, que é esse modelo de relógio aqui. E temos também os relógios digitais, que são aqueles normalmente encontrados por aí, né, principalmente nos celulares, na televisão, no computador, ele sempre aparece lá. São aqueles relógios que marcam o tempo certinho lá, que aparecem em números, não é verdade? Então, nesse relógio analógico, por exemplo, um dia equivale a 2 voltas desse ponteiro pequeno nesse relógio. Então, esse ponteiro pequeno ele marca as horas, esse ponteiro maior ele marca os minutos e esse que é mais rápido e é o maior de todos marca os segundos. Para que a gente tenha um dia, é preciso que esse ponteiro ele dê 2 voltas completas no relógio analógico. No relógio analógico a gente sabe que aparecem só esses números para marcar as horas, mas de um número desse para outro a gente tem 5 minutos, né? Então, se formos contar aqui de 5 em 5, vamos chegar a 60 minutos, que é o tempo que tem uma hora. Outro instrumento utilizado para medir o tempo é o calendário, né? No calendário a gente encontra os dias, cada dia é um período de 24 horas, ou seja, um depende do outro, porque para saber quanto tempo tem o dia, a gente vai utilizar o relógio, né? Então, o dia tem 24 horas, a semana ela tem 7 dias, os meses eles podem ter 28, 29, 30 ou 31 dias, né? Então, os meses são formados pelas semanas, normalmente são 4 semanas e alguns dias para formar um mês. O ano, que é um período de 12 meses, o ano ele pode ter 365 ou 366 dias, né? No caso ele vai ter 366 dias quando o mês de fevereiro tiver 29 dias. Nesse caso a gente chama de ano bissexto porque termina com 2 6, né? Bi 2 6, bissexto. No calendário também a gente pode utilizar, né, agrupamentos maiores para medir o tempo, como por exemplo a década. A década ela é um período de 10 anos. O século, que é um período de 100 anos, e o milênio, que é um período de 1000 anos. Então, essas são normalmente as medidas de tempo mais utilizadas e os instrumentos mais utilizados para medir o tempo, né? No caso, o relógio, que a gente utiliza muito para marcar, no caso, as horas, para a gente saber quantas horas levou algo, quantas horas vai levar para fazer determinada atividade. Então, os segundos eles são utilizados muito em questão de corridas, né? As corridas precisa saber até dos segundos e até mesmo os milésimos que foram gastos para uma corrida. Minutos a gente utiliza mais, como também as horas, não é verdade? Então, no relógio a gente vê os segundos, os minutos e as horas. O relógio, que é um instrumento para medir o tempo, e o calendário, que é outro instrumento de medição de tempo, e nele a gente vai encontrar os dias, as semanas, os meses e o calendário completo, né? Onde tem 12 meses, forma um ano. E aqui, como eu disse, os períodos de tempo maiores, os agrupamentos de tempo maiores. A gente tem a década, que é 10 anos, o século 100 anos e o milênio 1000 anos. Então, espero que vocês tenham compreendido
Um abraço a todos e até o próximo vídeo.